Olá, educadores do estado do Amazonas. É um grande prazer estar aqui hoje para conversar com vocês sobre esse tema que é tão caro para a educação aqui no estado, que é a educação integral na prática da política à sala de aula. A gente vai conversar um pouco, então, bater um papo sobre como a implementação da educação integral pode acontecer, né? Pode passar aí da teoria para prática. Meu nome é Álvaro Diogo, eu sou especialista de formação da Sincroniza Educação e a gente está aqui hoje para conversar com vocês nessa parceria da Sincroniza com o Instituto Sonho Grande, o BID e a rede de ensino aqui do estado do Amazonas. E para a gente começar a discutir esse tema, então, eu convido vocês a pensarem nessa perspectiva, né? Como é que a gente leva a temática da educação integral para a sala de aula, na prática, dentro da realidade das condições que vocês têm. A gente vai começar esse papo falando, então, um pouquinho sobre gestão do tempo e gestão do currículo, temas que a gente sabe que são muito caros para todo educador. Todo educador tem esse desafio aí da gestão do tempo e também como é que a gente consegue articular esse currículo para que ele faça parte da nossa realidade, da nossa prática ali, que a gente consiga navegar com ele com tranquilidade. Então, esse vídeo foi preparado especialmente para você que não conseguiu estar aí no nosso encontro presencial aqui em Manaus, e a nossa proposta é que, mesmo à distância, você possa ter essa experiência de vivenciar as reflexões, as ideias e levar essas atividades para realizar em todas as escolas aí do estado do Amazonas. Os nossos objetivos, então, são planejar a gestão do tempo e a implementação do currículo na escola. A gente espera que, ao final desse momento com vocês, a gente possa apoiar vocês nesses grandes desafios aí que todas as escolas apresentam. Então, a gente tem algumas dicas aqui para que vocês possam aproveitar esses momentos, né? Tenha papel e caneta à mão para você fazer essas anotações. Se preferir, pode fazer no celular também. Mas se você tiver sem esse material, a gente convida você a pausar o vídeo e poder pegar esse material para você registrar, porque aquilo que a gente registra, a gente não confia 100% na nossa memória, a gente consegue resgatar de novo essas aprendizagens e essas trocas, né? Pausa o vídeo sempre que você precisar refletir também sobre algum ponto, registrar suas ideias, acessar algum material, a gente vai passar uns materiais aqui para vocês acessarem, né? Retomar esses trechos também quantas vezes for necessário, né? Esse é o benefício que a gente tem do estudo assíncrono, então vocês podem revisitar esse material sempre que necessário. E a gente convida vocês também para colocar em prática as atividades propostas aí no seu contexto, na sua escola, com os seus colegas, com a sua equipe pedagógica, aproveitando esse tempo, então, de forma dedicada, como um investimento no seu desenvolvimento. Tá legal, pessoal? Então, agora, para a gente começar, a gente tem um bilhete de entrada, e aí eu queria convidar vocês a resgatarem o aprendizado que a gente teve na conversa inspiradora, que foi transmitida ao vivo na manhã do dia 9 de setembro. Quem conseguiu assistir essa conversa, está aí com as suas anotações na mão, a gente convida para que, nesse momento, volte lá nas anotações e pense, né? O que chamou a atenção naquela conversa, naquele diálogo? E se você ainda não teve a oportunidade de assistir a conversa inspiradora, a gente convida você para acessar o link que está aqui na descrição e assistir, porque é um momento que a gente que é uma sequência, né? Foi pensado como uma sequência, então é legal que vocês pausem o vídeo aqui, assistam lá a conversa inspiradora primeiro, voltem para cá. Então, na descrição aqui do vídeo vai ter direitinho o link para vocês acessarem a conversa inspiradora e também para aqueles que quiserem retomar, revisitar esse conteúdo, a gente convida então para fazer esse movimento. E aí, gente, como é que vai ser o nosso percurso aqui nessa apresentação de hoje, né? A gente teve umas atividades que a gente desenvolveu presencialmente e a gente vai fazer as adaptações, a gente vai adaptar essas atividades para que vocês possam desenvolver, para que vocês também possam ter acesso a todas essas discussões. Então, a gente pensou numa maneira de poder articular isso nesse formato assíncrono, tá? E a primeira atividade que a gente queria convidar vocês para pensar é o seguinte, né? Peguem aí o material que vocês separaram para fazer as suas anotações e escrevam aí, gastem aí um tempinho, uns minutinhos, as atividades que um estudante vivencia ao longo de uma semana na escola. Todas elas. Atividades principalmente aí, essencialmente pedagógicas, tá bom? E aí,
a gente vai convidar você para analisar essas atividades e pensar onde que elas estariam registradas nessa matriz que está aí na tela, tá bom? Então, pausa o vídeo, faz esse movimento de fazer as anotações das atividades que os estudantes eles vivenciam ao longo da semana aí, todas essas atividades pedagógicas que os nossos alunos vivenciam. E aí a gente vai pensar nessa matriz que está na tela de vocês. Essas atividades, elas estão na formação geral básica, né? Dirigida pelo professor. Elas estão ali no escopo da formação geral básica, que é dirigida pelo professor. Ou elas estão no escopo do aprofundamento dirigido pelo professor? Essas atividades, elas estão na formação geral básica, dirigida pelos alunos, pelos estudantes, ou elas estão no escopo dos aprofundamentos ali, dirigidos pelo estudante? E aí você vai distribuir todas essas atividades, que você fez as anotações, você vai distribuir elas por esses 4 campos aí da matriz. Qual que é a ideia aqui, gente? A ideia é vocês perceberem se essas atividades estão bem distribuídas por esses quadrantes, né? Então, quer dizer, será que existe um equilíbrio dessas atividades que são dirigidas pelo nosso professor, que são conduzidas pelo nosso aluno, as atividades da formação geral básica e aquelas do aprofundamento? Será que está equilibrada a distribuição disso na matriz? Então a gente faz o convite para que vocês estruturem essas atividades, distribuam elas pela matriz e percebam se existe um equilíbrio aí em cada um desses quadrantes. Sempre que necessário, você pode pausar o vídeo para você fazer a atividade aí no seu tempo, tá bom, pessoal? Então a gente convida vocês para fazer essa reflexão, para a gente pensar um pouquinho sobre essa temática da gestão do tempo. Tá? Então analisem aí para mim. Onde que o tempo da escola está mais concentrado? É na formação geral básica dirigida pelo professor? É no aprofundamento? Né? Essa distribuição está equilibrada? Ela reflete os princípios da educação integral que a gente conversou lá na nossa conversa inspiradora? Está faltando alguma atividade, algum momento previsto na política de educação do tempo integral? E quais são os desafios e as potencialidades que a gente tem aí para otimizar esse tempo, que é um recurso tão precioso para as nossas escolas, tá bom? Com base nessa análise que vocês vão fazer, vão pensando aí sobre essas perguntas. A cada pergunta que você for pensar, você pode pausar o vídeo para você dar tempo aí, para você conseguir fazer a atividade no seu tempo, refletir com calma, né? E com base nessa análise que vocês vão fazer, vocês vão definir aí pelo menos uma mudança estratégica na alocação do tempo. Quer dizer, estou percebendo que tem um quadrante aqui que está muito sobrecarregado. Será que eu não posso transferir isso aqui para um aprofundamento, para um caminho aí de aprofundamento? Pensando sempre, gente, nessa dimensão do tempo, tá? Da gestão do tempo. E como é que essa atividade também ela pode ser potencializada na sua escola para que você possa compartilhar a reflexão que você fez e discutir com os seus colegas, né? Aqui a gente convida vocês a sempre caminharem na direção de uma gestão mais democrática, mais participativa, que envolva as pessoas da sua comunidade escolar, para que você possa ter a participação de todo mundo ali na gestão. Então, converse com as pessoas, veja se a visão que as pessoas têm sobre essa distribuição das atividades, se ela é parecida com a sua, ou se ela tem diferenças, e convide as pessoas também do seu contexto para poderem fazer esse movimento de pensar na gestão do tempo, em como a gente pode melhorar essa dinâmica do tempo na escola. Tá certo? Então, gente, depois que a gente fizer esse movimento então, de reflexão, a gente convida vocês para sistematizar essa discussão, né? A boa gestão do tempo, ela é central, então, para quê? Para a efetividade da política de educação integral em tempo integral. Por quê, gente? A gente precisa garantir que esse tempo ele seja bem utilizado na escola, né? O nosso desafio como educadores é garantir que os estudantes transitem por todas as áreas da matriz, para que o seu desenvolvimento seja de fato integral. A gente precisa passar pela formação geral básica, pelo aprofundamento, a gente precisa também garantir o protagonismo desses nossos alunos, né? E esse tipo de análise também pode ser usado como uma ferramenta de diálogo entre os professores e os estudantes para planejar melhorias. Como eu destaquei aqui,
eu acho que é super importante, a gente convida vocês para fazer esse movimento de compartilharem essas discussões no seu contexto pedagógico, com a sua equipe, envolvendo os seus estudantes, se possível até representantes da comunidade, para que todo mundo possa ter a sua voz ali escutada. Às vezes a gente ouve um ator escolar ali que a gente não está tão acostumado a ouvir assim, e ele traz uma perspectiva que realmente pode melhorar as coisas na escola, tirando o fato de que, quando a escola percebe que a gestão acontece ali de uma forma mais democrática, os alunos aprendem mais e melhor. Tá certo? E aí, gente, você pode pausar o seu vídeo para tomar uma água, você pode seguir para a próxima atividade. A vantagem do encontro assíncrono é que a gente pode sempre conduzir a coisa do nosso jeito, certo? A gente tem uma nova atividade aqui que a gente desenvolveu com o pessoal e a gente está adaptando para vocês agora. E a gente vai falar sobre gestão do currículo. A gente traz para vocês uma sugestão de atividade para analisar a estrutura curricular do ensino médio. E aí a proposta vai seguir os seguintes passos, tá? Todos esses materiais vão estar aí na descrição do vídeo. Não se esqueçam, os links para acessar esses materiais vão estar todos aqui na descrição do vídeo para que vocês possam fazer a atividade com tranquilidade. Então, o primeiro movimento, fazer a leitura do quadro Gestão do Currículo voltado para os jovens. Depois a gente vai refletir sobre o que a gestão e os professores da escola podem fazer para garantir que os 7 requisitos mostrados no quadro sejam realidade aí na escola de vocês, tá bom? E depois a gente faz coletivamente, mais uma vez, a discussão dessas ideias e preenche o plano de ação do currículo. Então agora é a hora da gente olhar para o currículo e pensar se ele está dialogando com esses princípios aí que regem a educação dos nossos jovens, porque isso aumenta o engajamento, isso aumenta o envolvimento dos estudantes com as nossas aulas, e é um desafio tão grande também, e que a gente quer chegar lá, mas para isso a gente precisa pensar de que maneira esses jovens aprendem mais, aprendem melhor, e como que a gente pode articular isso na discussão com o currículo. Então a gente tem aqui, nessa perspectiva da gestão do currículo voltado para os jovens, algumas sugestões, né? O jovem, ele então, um desses princípios é que ele busca por novidades. Como é que a gente pode traduzir isso pedagogicamente, né? Através de uma aprendizagem que seja ativa, que seja criativa, que coloque esse estudante aí como um buscador, curioso, ativo na sua própria aprendizagem. A gente tem também o interesse desse estudante de se conectar com os pares, tá? Então, pedagogicamente, a gente pode proporcionar práticas para que esse estudante exercite a convivência ética, né? A participação democrática. A gente pode promover aí assembleias, discussões entre eles, para que ele possa se conectar e colocar a sua opinião, a sua voz ali. A intensidade emocional desses jovens também, a gente precisa levar isso em consideração. E como é que a gente traduz isso em estratégias pedagógicas que vão levar essa intensidade emocional em consideração, né? Com práticas voltadas para o autoconhecimento, para o desenvolvimento socioemocional e o bem-estar desse jovem também, tá, gente? Isso é super importante. A gente precisa pensar nessa perspectiva do cuidado com as pessoas, né? Isso garante que a escola tenha um clima escolar melhor, que esse aluno se sinta pertencente, acolhido. Isso também tem um impacto muito grande aí na aprendizagem dos nossos alunos, tá bom? Outra premissa aí do currículo voltado para os jovens, né, é que ele precisa levar em consideração o desenvolvimento das funções executivas, né, com práticas que vão estimular aí raciocínio lógico, tomada de decisões, planejamento a longo prazo, tá, gente? Então prestem atenção, façam aí um movimento de pausar o vídeo nesse momento, de olhar para esse quadro, que aí tem dicas preciosas para a gente se conectar com esse jovem de uma maneira que faça mais sentido para ele pedagogicamente. Tá? Esse jovem também ele tem demanda por atividades físicas, né? Então ampliação desse tempo aí de atividades físicas é uma coisa que o ensino integral ele vai proporcionar para a gente. Aumento também das demandas em geral, né? Então esse apoio planejado, estruturado, com adultos de referência, adultos que vão oferecer esse suporte, né? Professores tutores, mentores, orientação de estudos, né? Esse estudante, ele não está acostumado com esse movimento, com esse volume de estudos que ele tem agora, então ele precisa de orientação, de ajuda nesse caminho, e esse diálogo é muito legal de estabelecer, porque é no diálogo com o estudante que a gente vai conseguir entender
de que apoio que ele precisa, como eu posso apoiar, né? Então eu posso perguntar isso para o meu estudante, está aberto ali para fazer esse diálogo com ele. E a gente tem também, gente, as tomadas de decisão que esse jovem está fazendo, que vão impactar o futuro dele, né? Nesse momento do ensino médio especificamente. Isso é muito importante, né? E a gente precisa, pedagogicamente, estruturar tempos e situações para que esses alunos eles estabeleçam e revisem um projeto de vida, né? Projeto pessoal, social, profissional que eles têm, com o apoio dos professores e apoio dos colegas também, estabelecendo essa troca deles entre os pares, estabelecendo também essa troca com os professores, que são os tutores ali, né, que vão ajudar, que estão ali para isso mesmo, para ajudar nessa caminhada pedagógica. Tá certo? E aí, gente, a partir desse movimento de fazer essa análise do currículo, dessas premissas aí para a aprendizagem dos jovens, a gente convida vocês a fazer o preenchimento desse plano de ação para a implementação do currículo, que também está aí na descrição, tá? Todo o material que a gente está disponibilizando para vocês, ele está na descrição do vídeo, então não percam, tá bom? Aqui a gente trouxe um exemplo, né? Então a gente tem uma etapa de estudo do currículo e sua relação com o projeto político-pedagógico, né? O nosso PPP. E aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai listar ações que precisam ser realizadas em cada uma dessas etapas que vai estar lá no nosso plano de ação, tá? Que vocês têm aqui na descrição. E aí, a partir dessas etapas, a gente vai pensar em ações que que a gente pode realizar. E uma coisa fundamental de pensar nessas ações é pensar também em quem são as pessoas que são responsáveis por desenvolver cada uma dessas ações, certo? Para fazer esse movimento, a gente convida vocês a olharem para essas ações e, de fato, pensarem quem na minha equipe pedagógica pode ficar responsável por fazer essas ações. Porque a gente sabe que todas as pessoas da nossa comunidade escolar, elas já têm as atribuições que elas precisam fazer. Então, a gente precisa de nitidez nesse movimento de quem vai realizar essas ações. Porque ação, gente, que não tem dono, normalmente, as ações que não têm dono são aquelas que não vão ser realizadas. Porque ninguém vai priorizar uma ação que não está no seu escopo ali de trabalho. Então, definir um responsável para as tarefas que vocês vão colocar nesse preenchimento do plano é fundamental para que elas, de fato, aconteçam. Porque vocês vão colocar, nesse plano que vocês vão preencher, ações, gente, que são estratégicas para vocês. Ações que vocês têm condições de realizar com os recursos que vocês têm. E aí eu estou falando de recursos físicos, eu estou falando de recursos humanos, de pessoas e de ações que vão, de fato, impactar e fazer diferença na aprendizagem desses estudantes, tá? Então, essas ações são ações que são prioridade para a escola. E, nesse sentido, elas precisam ter ali um responsável, tá? Para que a gente garanta que esse movimento vai acontecer na escola. Ok? Fazendo, então, gente, uma breve sistematização aqui dessa temática da gestão do currículo, é essencial que a gente planeje ações de acompanhamento para garantir que o currículo seja implementado por meio de práticas que sejam adequadas dentro do contexto de cada escola e de cada território. Para isso, a gente precisa conhecer a estrutura curricular do ensino médio, fazer as escolhas metodológicas que sejam adequadas para o nosso contexto, para a nossa realidade. Fazer as adaptações de currículo, as adaptações de tempo que façam sentido no nosso contexto. Envolver a comunidade escolar também, o nosso entorno. A gente sabe das potencialidades que as comunidades têm e de como, quando essas comunidades são parceiras da escola, como que isso agrega para a escola, como que a escola, às vezes, consegue aí parcerias que mudam, de fato, a dinâmica aí da escola com essa comunidade, buscar apoio naquilo que é forte na comunidade de vocês, colocar a comunidade dentro da escola, fazer essa relação de parceria mesmo, né? Adequando esse currículo às demandas específicas dos estudantes e da sociedade. A gente sabe que cada escola tem a sua especificidade, tem o seu núcleo de alunos ali que tem necessidades que são muito particulares e a gente precisa levar esses aspectos em consideração. E aspectos também transversais, como o projeto de vida, computação, são essenciais para uma escola de educação integral, em tempo integral.
Para isso é fundamental que a gente estabeleça rotinas de acompanhamento junto à equipe docente. E aqui, gente, eu convido vocês para pensar sobre essa questão do acompanhamento, da dimensão do acompanhamento. Por que é tão importante que a gente faça esse acompanhamento das ações que a gente planeja para a escola? Porque se a gente não acompanha as ações, pode ser que a gente se surpreenda lá no final. Que essa ação ela precisasse ali de uma correção de rota. Eu precisasse envolver mais pessoas, porque quando eu planejei aquela ação, ela era uma ação pequena, tranquila, que aquela pessoa que estava responsável por ela conseguia desenvolver com tranquilidade. Mas aí as coisas foram acontecendo, a escola a gente sabe que é viva, que tem a sua dinâmica particular, né? As coisas foram acontecendo ali e a escola percebeu que essa ação tomou uma outra proporção. E aí eu preciso de mais pessoas envolvidas. Então, nesse momento do acompanhamento dessa ação, eu consigo fazer esses ajustes de rota. Eu preciso de mais pessoas. Será que essa ação ela não está me tomando tempo demais para o resultado que ela vai trazer para mim? Será que eu não posso... Será que essa ação ainda faz sentido? Então, todas essas reflexões a gente é capaz de fazer somente se a gente tem previsto o momento de acompanhar essas ações na escola. Por isso, a gente convida, orienta e convida vocês com muita intensidade a fazerem esse momento, a planejar esse momento de acompanhamento das ações, porque a gente sabe que isso é super importante para que a dinâmica da escola e a vida da escola seja respeitada à medida que essas ações vão tomando forma no chão da escola. Tá certo, gente? E aí a gente vai, então, pensar um pouquinho em práticas pedagógicas, né? Práticas pedagógicas que a gente fala tanto que elas são importantes para a gente garantir a aprendizagem dos alunos. A gente vai trazer aqui para vocês alguns elementos de práticas pedagógicas com o objetivo aqui de vivenciar e refletir sobre como essas práticas pedagógicas de aprendizagem ativa podem potencializar o protagonismo juvenil e a formação integral dos estudantes. Gente, o protagonismo juvenil ele é fundamental para que a gente tenha o engajamento do estudante. O estudante ele gosta de aprender com autonomia, ele gosta de sentir que ele tem voz no processo, que ele participa ativamente, que ele faz o projeto, que a ideia dele está sendo implementada ali para a escola. Então é super importante a gente levar isso tudo em consideração. E aí, gente, vou contar para vocês o que aconteceu no nosso evento presencial e como a gente vai fazer a adaptação aqui para o contexto de vocês, tá? A gente fez uma atividade, uma dinâmica que se chama rotação por estações, onde a gente tinha essas 3 estações que estão em tela, né? O júri simulado, a imagem e ação, é isso mesmo, aquele jogo que vocês com certeza já jogaram, e um estudo de caso também. E aí vocês vão receber os arquivos dos materiais de cada uma dessas estações aqui no link também da descrição. E aí, como é que a gente vai fazer a adaptação aqui para esse contexto assíncrono? Eu vou caminhar aqui com vocês por cada uma das estações, orientando vocês como a gente pode fazer essa dinâmica, e vocês podem reunir as pessoas aí da equipe pedagógica de vocês para fazerem essas atividades. Gente, o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui para esse momento da rotação por estações? Muito mais do que o conteúdo que a gente está discutindo, em cada uma dessas estações, prestem atenção em como a gente está fazendo essa discussão. Isso são metodologias ativas. Essas estratégias são estratégias que vocês podem usar no contexto de vocês, com a equipe de vocês, com os alunos de vocês. Então, é super importante que vocês prestem atenção não só naquilo que vai estar dentro de cada estação, em termos de conteúdo, que a gente vai trabalhar com bastante metodologia ativa, mas também, será que eu consigo fazer um júri simulado aqui na minha escola? Será que eu não consigo fazer uma adaptação desse jogo de imagem e ação para o meu contexto aqui? E um estudo de caso, será que não dá para fazer com base em uma história real que aconteceu aqui na escola, respeitando aí a especificidade do meu contexto? Então vamos lá, vamos caminhar por essas estações, tá certo? Já expliquei aqui para vocês, mas só para a gente orientar, caso vocês queiram fazer a adaptação dessa atividade no contexto de vocês, a gente tem ali 3 estações, onde as pessoas distribuídas em cada uma dessas estações vão experimentar práticas pedagógicas que são baseadas em aprendizagem ativa e aprender mais sobre elas. Porque isso favorece, como eu disse para vocês, a implementação da política de educação integral em tempo integral. Isso fortalece o protagonismo dos jovens, a formação integral dos estudantes e também isso aumenta o engajamento deles, o interesse deles pela aula, porque eles sentem que eles fazem mais parte do processo. Tá? Então aí tem uma organização que a gente sugere, se vocês forem desenvolver essa atividade
como a gente fez no presencial, né? Então, a gente tem ali um tempinho para orientação da atividade e um tempinho para cada uma das estações e, ao final, a gente sistematiza. A primeira estação, então, gente, é o nosso júri simulado, onde a gente vai simular um júri a partir do mito de que as estratégias de aprendizagem ativa e as demais práticas pedagógicas inovadoras deixam o ensino mais fraco. Então, qual é a premissa aqui? A gente vai ter uma defesa que vai argumentar a favor da aprendizagem ativa e da inovação. Então, vocês reúnam aí a equipe pedagógica e façam esse papel de dividir entre defesa, acusação e júri, tá, gente? E aí não precisa, tá? A gente pode fazer uma teatralização aqui nesse momento, tá? Não precisa a pessoa que vai defender ser a favor e a pessoa que vai acusar ser contra. O importante é que a gente estimule essa reflexão, tá? Então, a defesa ela vai argumentar a favor da aprendizagem ativa e da inovação. A acusação, ela vai argumentar contra o uso de práticas pedagógicas inovadoras, defendendo aí um ensino mais tradicional. E os jurados, eles vão considerar a argumentação de ambas as partes e eles vão dar um veredito, tá, gente? Não tem uma resposta esperada aqui, vai dar argumentação que cada campo conseguir trazer para esse debate, mas a gente divide vocês aí para que vocês possam pensar em vantagens, em benefícios e em desafios também das aprendizagens ativas e das práticas pedagógicas também, que são mais inovadoras. Depois desse movimento, a gente vai fazer a estação 2, que é um jogo de imagem e ação, tá? A gente tem ali 2 rodadas propostas de uma versão que é adaptada desse jogo, imagem e ação, um jogo clássico aí da infância de muitos de vocês, tenho certeza, a fim de adivinhar, então, uma metodologia ou estratégia que está sendo representada pelos colegas. Para quem se lembra do Imagem e Ação, para quem não se lembra, eu vou refrescar a memória de vocês, mas é um jogo em que você tira uma carta e aí você vai fazer uma mímica ou um desenho, tá? Então, para jogar, os participantes precisam de um baralho de cartas que vai estar disponível para vocês na descrição, vocês podem fazer a impressão e recortarem mesmo para terem um baralho ali para jogar, e uma folha com o gabarito para quem estiver adivinhando, saber o que tem ali naquelas cartas, e também um instrumento para desenhar e para fazer um espaço para fazer a mímica ali, se for preciso. Tá bom? Então, vocês têm ali na imagem e ação as cartas com metodologias ativas e a explicação do que elas são. E a ideia é que você pegou a carta, você vai fazer ali um desenho que represente aquela metodologia ativa. E aí, divididos em equipes, então, a sua equipe vai adivinhar o que você está fazendo. Ou, se você preferir, também você pode fazer mímica. E a gente faz uma contagem de pontos ali depois dessas 2 rodadas para ver quem ganhou o jogo. Tá bom, gente? E, por fim, a última estação é uma estação de estudo de caso, onde a gente vai refletir e vai propor melhorias para o caso de uma escola que implementou a Semana do Protagonismo. Os detalhes desse caso vocês podem acessar também no material da estação, que vai estar aqui na descrição, tá? Então, li o caso, fiz a leitura do meu estudo de caso, tem algumas perguntas aqui que a gente pode voltar, pausar o nosso vídeo, voltar e fazer a reflexão a partir dessa pergunta. Quais aspectos, então, dessa prática pedagógica da Semana do Protagonismo, que está descrita, que elas ajudam a desenvolver a autonomia dos estudantes? Como que isso acontece? Autonomia, gente, tem a ver com trabalhar da própria maneira. Então, como que esse caso que está aí descrito, ele estimula essa autonomia dos estudantes? Pense aí, então, em pelo menos 5 ajustes que poderiam ser feitos nessa prática. Esses ajustes, eles podem tanto sugerir melhorias nessa Semana do Protagonismo, como adaptar para o contexto de você que está assistindo o vídeo aí, né? Como que eu poderia implementar uma Semana do Protagonismo dessa forma aqui na minha escola? E se vocês quiserem, vocês podem ir além também, fazendo os registros desses ajustes propostos de forma escrita, porque isso ajuda a consolidar a aprendizagem de vocês. Tá bom, gente? Então, essa é a dinâmica. Vocês podem fazer tanto passando de uma estação para outra,
com tranquilidade, uma de cada vez, quanto, dependendo do número de pessoas, vocês podem ter as estações e aí a gente roda, tem pessoas fazendo cada estação ao mesmo tempo e elas vão rodando entre os grupos. O importante é que a gente consiga passar por essas 3 metodologias aí ativas para discutir as aprendizagens ativas. Tá bom? A diversificação das estratégias pedagógicas, então, ela é um dos princípios para engajar os estudantes. Por quê? Porque a gente sabe que cada estudante ele aprende de uma maneira. O júri simulado, que a gente viu aqui, ele é um dos vários tipos de simulação que a gente tem. A gente tem outras modalidades de simulação, e aí vocês podem soltar a imaginação de vocês, tá? Os jogos também, físicos ou digitais, eles geram oportunidades de aprendizagem, eles estimulam essa competitividade saudável que engaja os estudantes, tá? E o estudo de caso, ele pode ser uma oportunidade para iniciar uma aprendizagem que seja baseada em problemas ou projetos. E o ideal é que esses problemas ou projetos, eles dialoguem aí com o contexto da escola de vocês. Essa dinâmica da rotação por estações é uma estratégia muito útil quando a gente tem pouco tempo ou recursos, porque a gente consegue trabalhar ali várias temáticas, várias abordagens ao mesmo tempo, a gente consegue ali ver até, inclusive descobrir qual abordagem funciona melhor com o nosso público. E a gente sabe que práticas pedagógicas que são inovadoras, elas ajudam os nossos estudantes a se manterem mais engajados, né? Mas essas práticas baseadas em aprendizagem ativa, elas vão desenvolver autonomia e potencializar o protagonismo juvenil. E aí, gente, fica aqui a reflexão para vocês. A gente está falando aqui de autonomia e de protagonismo juvenil ao longo de todo o nosso encontro. E eu queria, mais uma vez, provocar vocês para que vocês caminhassem nessa direção no contexto da escola de vocês. Por quê? Autonomia gera motivação. A gente sabe que tem muitos contextos, muitas escolas que não estão observando essa motivação, esse interesse, esse engajamento dos alunos nas aulas. Se você se identificou com isso, se o seu público ele tem essa característica, experimenta trabalhar essas dimensões da autonomia e do protagonismo dos estudantes. Isso desafoga o trabalho do professor, porque o professor consegue estimular um projeto ali que os próprios alunos podem dar cabo desse projeto, podem desenvolver, podem se engajar. E a aprendizagem em projetos, para quem já experimentou, eu tenho certeza que viu um outro nível de envolvimento. Não caminhem na direção de achar que isso vai dar mais trabalho para vocês, porque é muito pelo contrário. A gente pensa na estrutura do projeto e os alunos, com muito entusiasmo, vão fazer a parte deles e vão fazer o projeto acontecer. Convido vocês para experimentarem e depois contarem para a gente se isso não fez a diferença, se isso não aumentou o engajamento dos alunos. Tá bom? E agora também a gente vai fazer uma outra reflexão que é super importante, que é sobre o papel da equipe escolar. Tá bom? Aqui a gente pretende estimular que vocês compreendam o papel da equipe escolar na implementação da política de educação integral em tempo integral, porque quando a gente tem nitidez de qual é o papel de cada um na nossa abordagem educacional, fica mais fácil a gente caminhar dentro da nossa governabilidade, dentro daquilo que está no nosso poder de ação e também da gente encaminhar aquilo que a gente sabe que é de responsabilidade aí de outras esferas, de outras instâncias. Então vamos fazer essa reflexão sobre os nossos papéis. A gente tem uma atividade que a gente vai adaptar aqui também para o contexto assíncrono, que é o burburinho, tá? Como que vocês podem fazer isso aí no contexto de vocês? Existe uma reflexão individual que está na tela, está proposta, que é a seguinte: o que a gente pode fazer na escola para colocar os aprendizados desse momento aqui, dessa formação em prática, tá? E aí pensar em ações, gente, que estão dentro da governabilidade da escola. E vocês vão fazer o registro disso no seu material. Vamos lá, gente. Por que é importante a gente pensar em ações que estejam dentro da governabilidade da escola? Porque é isso que está ao nosso alcance fazer. É isso que a escola tem a possibilidade real de implementar a mudança. A gente sabe que muitas coisas que a escola quer e gostaria de fazer, elas dependem de estruturas que estão fora da escola. Às vezes na Secretaria de Educação, às vezes elas dependem de um engajamento ali com outras esferas da sociedade, na esfera política, a esfera administrativa, mas é importante que a gente olhe também para aquilo que está dentro do nosso poder de ação, que está dentro da nossa governabilidade, porque aí a gente sente que a nossa ação
pode fazer a diferença. Então, vamos pensar aí no que a gente pode fazer dentro do nosso contexto, tá certo? Depois que a gente pensou, que a gente fez essas reflexões, a gente pode compartilhar essas ideias com a nossa equipe pedagógica, com o nosso grupo ali da escola. Podemos envolver alunos nessa história, podemos envolver familiares, se a gente quiser, tá? E tentar envolver pessoas aí de diferentes segmentos, para que essa discussão ela possa ser mais rica e para que cada um possa assumir a responsabilidade que tem nessas ações, né? Para que a gente possa ter essa nitidez aí dos papéis. E, por fim, uma última atividade. Vocês perceberam, gente, que a gente está aqui o tempo inteiro trabalhando com mão na massa, né? Com atividades práticas, com ferramentas que vocês podem usar no contexto de vocês para empreenderem uma melhoria na aprendizagem dos estudantes, né? Porque todas essas estratégias de atividades que a gente está estimulando aqui, elas são metodologias mão na massa, metodologias ativas e que aumentam o engajamento. Se vocês estiverem experimentando essas atividades enquanto a gente está fazendo a orientação aqui, vocês podem ter percebido que elas realmente engajam mais a nossa equipe. Então essa atividade, ela é mais uma atividade que você também pode desenvolver aí no espaço da sua escola, né? Quando você quiser, as pessoas podem escrever num mural uma ou mais respostas às perguntas que estão feitas, que a gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo. E a ideia é que essa conversa ela aconteça em silêncio, tá, gente? Que a gente coloque as nossas mentes para conversar e não a nossa linguagem oral, tá? Vocês podem listar, podem escrever, podem interagir com esses colegas aí por meio do mural. A ideia é que a gente responda essas perguntas, então, no mural, e a qualquer momento, você que foi ao mural e viu a resposta do colega, você pode conectar comentários que aparecem ali, que são semelhantes, você pode fazer linhas, você pode fazer uma estrutura para que esses momentos de reflexão individual, eles possam se conectar em um grande diálogo silencioso. E depois isso vai virar um mural que vai estar ali todas as ideias contempladas, as conexões entre elas e aquilo que reverberou para vocês também. Só para vocês terem uma noção, né, uma das perguntas é, dentro dessa perspectiva de investigar, né, o papel de cada um na implementação da educação integral, em tempo integral, é justamente esse, né? Qual é o papel, então, da secretaria na implementação de educação integral em tempo integral? E qual que é o papel da escola nesse contexto? Como eu disse, é super importante que a gente tenha esse movimento de pensar no nosso papel enquanto escola e naquilo que é papel da secretaria, por exemplo, na implementação da educação integral em tempo integral, para que a gente possa encaminhar dentro da escola aquilo que está ao nosso alcance, com os recursos que a gente tem hoje, enquanto a gente batalha aí para que as condições melhorem, enquanto a gente estabelece um diálogo com a Secretaria de Educação, para que as nossas demandas possam ser atendidas, mas a escola, a gente sabe que ela continua acontecendo, ela não pode parar, e por isso é muito importante que a gente pense no que a gente pode fazer e que está dentro da nossa governabilidade, certo? Para fechar esse momento, então, gente, esse nosso encontro assíncrono aqui, eu espero que as discussões até aqui estejam fazendo sentido para vocês, espero que estejam reverberando, trazendo ideias, trazendo movimento para vocês. A gente está pensando aqui, então, em uma educação em tempo integral como uma política educacional estratégica que pretende garantir o direito à aprendizagem dos nossos alunos, o desenvolvimento multidimensional e também a equidade social. Se você assistiu a nossa conversa inspiradora, você sabe que esses temas a gente dialogou bastante por ali. Se você ainda não assistiu, eu convido mais uma vez para que você possa acessar o link aqui na nossa descrição e poder acompanhar esse momento, né? Eu estava lá com a outra formadora e a gente discutiu bastante essas questões, né? A boa gestão do tempo, né? Um tema que a gente trabalhou aqui hoje, e a boa gestão curricular também, ela é central para a implementação da efetividade da política da educação integral em tempo integral. Essas práticas pedagógicas que são mais ativas, que são mais inovadoras, como essas atividades todas que a gente estimulou que vocês desenvolvam aí no contexto de vocês, elas potencializam o engajamento e o protagonismo estudantil. Então, fica aí, gente, esse desafio, implementem, experimentem essas atividades no contexto de vocês e vejam se não vai fazer diferença no engajamento, no protagonismo desses jovens, tá bom?
A implementação da educação integral em tempo integral, ela depende do engajamento e do papel ativo de todo mundo. Por isso a gente convidou vocês para pensarem naquilo que é papel da escola, o que é meu papel enquanto gestor dessa escola, o que eu posso fazer, o que eu enquanto professor posso fazer, o que eu enquanto comunidade escolar, o que eu posso fazer para contribuir com o ensino e a aprendizagem desses meus alunos, que a gente sabe que é um direito que a gente não pode abrir mão dele, né? Um direito que está lá estabelecido na nossa Constituição. E a oportunidade também de preparar esses estudantes, não apenas academicamente, mas para os desafios da vida em sociedade, cada vez mais conectados, então, com o nosso tempo real, o nosso tempo de hoje, né, gente? Não adianta fugir, o tempo de hoje está proposto, os desafios são esses, e a gente precisa caminhar nessa direção para que a gente tenha uma escola que dialogue com a vida prática desses alunos ali, tá bem? Próximos passos, então, para você que acompanhou essa nossa gravação, esse nosso momento assíncrono aqui. Replicar essas discussões no seu local de trabalho, revisita com calma essa apresentação, pensa novamente nos formatos, nos modelos, nas atividades que a gente propôs aqui para vocês, participar desses encontros online que vão acontecer aí na próxima semana, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, e documentar também as ideias e as boas práticas para que você possa compartilhar com todo mundo. Então, gente, fica aí mais uma vez o convite para que você dê vida para esse momento que a gente teve aqui. Para que esse nosso encontro aqui, que eu não estou próximo de vocês, mas eu também não preciso estar distante. Eu vou ficar muito feliz de saber que isso aqui que a gente conversou, que a gente compartilhou, que isso está reverberando, está fazendo sentido, que isso está ganhando corpo na escola de vocês, porque isso aqui foi pensado com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente consiga engajar os nossos alunos, para que a gente consiga ter alunos que aprendam mais, para que o Amazonas cada vez avance mais numa educação integral de qualidade, que respeite os nossos jovens, os nossos alunos, que respeite o perfil deles, que interaja com o perfil desses alunos, para que a gente tenha alunos cada vez mais engajados, para que isso melhore a nossa qualidade de vida também como professores, como gestores escolares, que tenha alunos que gostam de estar nas nossas escolas, que gostam de passar esse tempo, esse dia inteiro na escola, porque eles sabem que ali eles vão ter atividades que vão dialogar com os interesses, com as práticas que eles gostam de fazer, que vão ter atividades, sim, de conteúdo, que eles vão estar aprendendo, que eles vão estar tendo toda essa dinâmica aí que a gente sabe que a gente precisa também preparar os nossos estudantes para o mundo de trabalho, para o mundo cidadão que eles vão ter lá na frente, mas que a gente possa fazer isso em diálogo com eles, com autonomia, com protagonismo juvenil, esse é o caminho, gente. Esse é o caminho que vai fazer a educação integral ser mais confortável para todo mundo, ser mais agradável, que vai fazer que os nossos estudantes aprendam mais e que a gente tenha mais satisfação também com o nosso trabalho. Tá certo? E aí, a gente tem um momento para que vocês possam avaliar esse momento de hoje, tá? Que vocês, essa apresentação, para quem chegou até aqui, a gente tem um momento também que a gente quer ouvir vocês, quer entender como a gente pode fazer, se a gente tiver um próximo encontro como esse, como a gente pode fazer ainda melhor. Então, a gente convida vocês a apontarem o QR Code do celular de vocês para a tela, ou acessarem esse link também que está na tela, que a gente também vai deixar na descrição do nosso vídeo, para que a gente possa entender se essa formação fez sentido para vocês, se chegou bem, se a gente se expressou da maneira que chegou com nitidez para vocês, e se a gente, de alguma maneira, contribuiu para repensar, para caminhar aí cada vez melhor com a educação integral aqui no Estado. A gente agradece, mais uma vez, a participação de todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui, nessa companhia comigo aqui, nesses um pouco mais de 30 minutos. Espero que tenha sido prazeroso para vocês, como foi para mim. É uma honra para mim. Eu que sou lá de Minas Gerais, é uma honra estar aqui no Estado fazendo essa partilha com vocês. Espero que as reverberações sejam boas. Um abraço para todos e sucesso na caminhada escolar de vocês. Até mais.